E uma última opção útil a nós é o utilitários. Já nessa opção, ela tem uma opção interessante para nós que trabalhamos com vários espaços de trabalho ou precisamos fazer um backup das informações do nosso banco de dados. Então aqui podemos, na primeira opção, fazer a carga e descarga dos dados da tabela. Vou clicar aqui e vai perguntar se eu quero carregar informações ou se eu quero descarregar, ou seja, gerar um arquivo com essas informações. Eu vou querer gerar um arquivo agora. Vou descer um pouquinho a janelinha aqui. Ele pergunta qual que é o esquema, que eu vou pegar a tabela, de qual tabela que eu quero gerar os dados. Vou pegar aqui da Jobs. Eu tenho que marcar quais são as colunas da tabela que eu quero salvar os dados. E se eu quero fazer uma cláusula específica, alguns dados específicos. Se eu deixar em branco, eu vou pegar toda a informação da tabela Jobs. Se eu pegar aqui, por exemplo, cujo mínimo salário seja maior que 1.000, ele vai pegar somente os dados que correspondam a esta condição aqui. Vou pegar tudo. Cliquei em próximo. Ele vai perguntar como é que eu vou separar esses dados no arquivo. Vai ser através de uma vírgula, que já vem padrão. Este outro aqui campo é como que eu quero diferenciar as strings no arquivo. Eu posso colocar aspas simples ou aspas duplas. Vou colocar aqui aspas simples. Eu vou marcar essa opção para que no meu arquivo venha especificado na primeira linha a qual coluna corresponde àquele dado. Senão eu vou ter um arquivo com um monte de informação e eu não sei o que é o que. O formato do arquivo, se é DOS ou se é Unix, ou seja, se é Windows ou se é Linux. E qual que é o conjunto de caracteres que corresponde a esse arquivo. É o TF-8 para corresponder à nossa linguagem. Vou descarregar dados e ele gerou um arquivo, na verdade ele quer gerar um arquivo que vai se chamar jobs.txt. Eu vou deixar esse nome mesmo. E onde que eu quero salvar esse arquivo? Vou deixar mesmo na minha pasta treinamento Apex. Salvei. Vou abrir aqui o arquivo para vocês verem. Aqui está, ó. A primeira linha é o nome da coluna. E as demais são os dados desse registro. Os dados dessa tabela que ele carregou. E depois eu posso utilizar esse arquivo aqui para fazer a importação desses dados em algum outro espaço de trabalho, alguma outra tabela que tenha essas mesmas colunas, ou então apenas por segurança de você ter esses dados salvos e querer importar para a mesma tabela caso tenha alguma coisa errada. Isso vai da situação de vocês. Vou fechar o arquivo e eu já posso cancelar isso daqui. Da mesma forma, eu posso fazer o carregamento dos dados. Vai ser de um arquivo texto ou de um XML. Depende do que você gerou aqui nesse lado. Vou fazer o carregamento de dados texto. Vai ser para uma tabela já existente ou para uma nova tabela? Uma já existente. E pergunta se vai ser através de um arquivo feito por upload, separado por vírgula, ou vai ser um copia e cola. A primeira opção, porque nós vamos fazer a chamada desse arquivo que nós salvamos. Pergunta para qual tabela, porque afinal nós colocamos numa tabela já existente. Vai ser na Jobs. Cliquei em próximo. Qual que é o arquivo? Jobs.txt. E nessa outra opção aqui, é basicamente o caminho inverso de quando nós geramos o arquivo. Tem que especificar que as strings estão separadas por aspas simples, que a primeira linha corresponde ao nome das colunas, ou seja, ele vai ignorar essa tabela aqui, essa informação, e o tipo de arquivo. Clicando em próximo, ele vai apresentar os dados que ele deu do arquivo. Ok. E vou mandar carregar dados. Pronto, ele já executou esta informação. Vamos lá verificar? Eu vou lá para o registro da tabela Jobs. E olha quantos resultados ele trouxe. Ele dobrou os resultados.
Bacana, né? Vou voltar lá para a opção do... Opa! Vou voltar lá para utilitários. Então a opção Data Workshop é isso, é geração e carregamento dos dados de uma tabela. Gerar DLL, eu vou gerar o script dos objetos, ou seja, eu vou gerar o comando de criação desses objetos. Clicando aqui, eu vou criar um script. De qual esquema? O esquema HR. Ele vai perguntar como que vai ser a saída. Eu vou salvar o arquivo de script. E o que eu quero gerar nesse arquivo? Função, procedure, tabela, índice, sequência. Você pode marcar o que você quiser gerar nesse arquivo. Eu vou marcar aqui só tabela. Se eu quiser tudo, eu posso marcar aqui tudo. Vou marcar tabela. E a próxima parte, como eu marquei tabela, ele vai listar as tabelas existentes dentro do esquema. Se eu quiser todas as tabelas, eu marco aqui tudo. Se não, eu vou marcar somente as tabelas que eu quero. Vou marcar aqui a countries. Gera DDL. Qual que é o nome do arquivo? Script tabela countries. A descrição para você identificar este arquivo. Gerei script, ou criei o script na verdade. Ele está pensando um pouquinho para fazer a geração. E pronto. Ele volta para aquela tela de arquivos salvos. E aqui está meu arquivo, ó, script tabela countries. Eu vou editar para vocês verem o que ele criou. Aqui é o script de criação. Ele faz uma alteração na tabela para colocar uma chave estrangeira. E ele salvou essa informação no próprio Oracle. Eu posso salvá-lo no meu computador. Com essa tela aberta, clique em fazer download. Ele vai salvar o arquivo do jeitinho que está aqui agora. Vou escolher onde eu quero salvar e mando salvar. Vou abrir aqui a minha pasta do treinamento Apex. Olha o meu arquivo aqui. Eu vou abrir ele. Abrir aqui um bloco de notas. Pronto. Meu arquivo aqui do jeitinho que está vendo lá no Apex. Legal, né? Vou fechar. Próxima parte. Vou abrir aqui meus utilitários de novo. Eu vou falar aqui das opções mais úteis para nós como desenvolvedores. Seria a opção Query Builder. Para você que não tem um grande conhecimento, uma grande facilidade com a sintaxe do SQL, esse Query Builder ele é bem legal, porque ele vai te mostrar graficamente como criar o script que você precisa. Eu vou pegar aqui, por exemplo, ó, a tabela Employees e a tabela Jobs. Então ele carrega toda a estrutura da tabela dessa forma. Eu marcando aqui, eu vou escolhendo quais colunas eu quero fazer o meu script. E o mesmo vai para as outras tabelas. Se eu clicar em SQL, ele vai mostrar o meu script pronto. Aí basta você copiar e colar onde você precisa. Claro que você tem, além de tudo, definir quais são as chaves primárias. Definir a chave estrangeira com a chave primária. Como vocês podem ver, eu tenho na tabela Employees um campo chamado Job ID. Esse campo é o campo da tabela Jobs, ó. Vocês podem ver? Então eu tenho que marcar aqui do lado e vou dizer que ele vai se ligar com este campo aqui, ó. O que ele faz no script? Ele cria uma condição onde ele diz que o campo Jobs ID da tabela Jobs tem a mesma informação que o campo Job ID da tabela Employees. Isso daqui é importantíssimo, senão você vai criar duplicidade dos dados na sua consulta. Essa opção aqui é legal, eu uso bastante também. Vou voltar.
E a outra opção bem útil para vocês é o padrões da interface de usuário. Eu vou mostrar de forma simples, tá? Comentei isso daqui no vídeo anterior. Eu consigo criar padrões de como que eu vou apresentar os campos da tabela em relatórios e em formulários. Como que ele vai se comportar? Se ele vai ter valor padrão, ele vai ser campo de número, ele vai ser campo de texto, ele vai ter quantos caracteres no campo. Então eu consigo definir essa informação para que sempre que eu fizer referência a essa tabela em algum momento da minha aplicação, ele já busque padrões. Porque eu posso utilizar em vários momentos essa tabela, mas eu tenho sempre que configurar as mesmas informações em páginas diferentes. Para você não ter esse trabalho, você vai ter esse trabalho aqui uma única vez, caso seja de seu interesse. Gostaram, pessoal? E a última opção aqui seria esse Service RESTful. Ele é serviço de web service. Não vamos focar nisso aqui porque ele é um assunto bem mais complexo, bem mais avançado do que o foco desse curso. Gostaram do vídeo, pessoal? Espero que sim. Então, dá uma curtida lá, deixe seu comentário, sua opinião, compartilhe com seus amigos, compartilhe lá no Facebook e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado, grande abraço. Tchau.